Boa tarde. A gente vai começar a apresentação do nosso trabalho e, primeiramente, eu queria dizer que é um trabalho que a gente busca abordar os pontos positivos e os pontos negativos em relação ao uso recreativo, medicinal da maconha, tanto quanto seus possíveis vícios e suas implicações na sociedade. Primeiramente, a gente aborda todo o histórico da maconha, a cannabis sativa, que é o nome científico dela, que desde a antiguidade ela já era usada para diversos fins. Não temos relatos datados de uso recreativo na antiguidade, mas é possível que existam. O que a gente apurou é que no ano 8000 a.C., por volta desse período, egípcios e gregos usavam a maconha desde aquela época, para curar, aliviar dores, como dores de menstruação, dores de cabeça. Então a gente percebe que a maconha já tinha um cunho, talvez, medicinal, e que lá naquela época já existia essa vertente, né, do uso da cannabis. E aí vai, né? Os persas vão usar, filósofos vão começar a usar para fins recreativos. E a gente não tem muita base concreta de como era esse uso, como era o tráfico, como era a logística, a comercialização. O que nós sabemos é que no Brasil, nas primeiras vindas de Portugal e nas vindas dos navios negreiros, a maconha era trazida com os africanos, e aí ela começou a ser plantada aqui no Brasil. O uso sempre foi escondido, assim, né, recreativo. Nessa época não se vê tanto o uso medicinal da maconha. E quanto à história, é mais ou menos isso. A gente faz uma abordagem rápida sobre alguns períodos do governo americano, a gente faz um paralelo com o brasileiro, e é isso sobre a história. O que a gente gostaria de frisar também, O que a gente gostaria de frisar também é que a maconha muitas vezes ela é demonizada, e talvez não tenha que ser dessa maneira. Por exemplo, vamos supor, todas as substâncias, elas, na nossa visão, deveriam ser livres. É claro que existem um ponto negativo, mas o vício, ele é inerente ao ser humano, entendeu? Tipo, a gente não pode escolher. O vício pode ser em uma refrigerante Coca-Cola, pode ser em um hambúrguer, pode ser em comidas muito salgadas. E o que a gente pode dizer é que todo vício é prejudicial ao ser humano. Nós também gostaríamos de dizer que, vamos supor, uma pesquisa até relacionada, e já para abordar o próximo tema, que é o uso da maconha medicinal. Muitos pesquisadores de Harvard, de escolas conceituadas, dizem que, a partir de pesquisas, viram que a maconha não tem relação com a esquizofrenia, por exemplo, que é um dos maiores medos e uma das maiores críticas em relação ao uso da mesma. Eles dizem que o percentual de esquizofrenismo da população humana se manteve o mesmo desde 1961, eu acho, se eu não me engano. E o uso da maconha aumentou, foi aumentando aritmeticamente. Ou seja, se houvesse uma relação, ambos iriam aumentar de maneira
paralela, e não foi o que ocorreu. E é isso, a primeira parte. Agora nosso outro integrante irá falar. Boa tarde, continuando a apresentação, eu vou falar sobre o tráfico do Brasil e um dos 40% do tráfico brasileiro vem do Pentágono da Maconha, que é situado na região do Nordeste brasileiro, e 80% da exportação vem do Paraguai. Com a legalização, o tráfico iria diminuir sim, em relação a agora que não é legalizado. E um dos prejuízos da maconha seria a dependência em muitos casos de alguns usuários e também a destruição de neurônios, como outros tipos de drogas. Dando continuidade ao nosso vídeo, vou dar uma explicada agora na legalização, descriminalização e liberação da maconha, que geram muitos polêmicos na imprensa, na população, no povão, assim. Eles não conseguem entender muito bem cada um. Então, vou dar uma explicada resumida rapidinho. Tipo, a liberação nunca ia acontecer, porque a liberação é o Estado intervindo na produção, na distribuição, na venda, tudo, no consumo e tudo. Se nem nossos alimentos são assim, liberados, levando em conta o significado utilizado de produção e tal, muito menos drogas vão ser liberadas. E é só isso, tipo, seria um tráfico. No dia a dia seria a liberação da maconha, que é proibido, lógico. A legalização já é a legalização, seria tipo zero punições, não é mais considerado não é mais considerado crime o porte nem o consumo, mas claro que vai ter restrições, limitações na quantidade de porte e no consumo. Já a descriminalização é um passo para a legalização. A descriminalização seria tipo, o consumo continua sendo proibido, é proibido, mas não será quem fazer o ato de fumar não vai ser considerado crime e não será punido. Pelo menos não irá para prisão. Tipo, ele pode ser fichado, sim, mas nada de ir para penitenciário nem nada. Então seria um passo para a legalização da cannabis. O Estado, ao intervir nessa situação a drogas na sociedade e tal, ela reconhece que acabar totalmente que faça a sociedade acabar totalmente com o consumo dessas substâncias, das drogas, é algo, velho, não existe, é algo que só é fantasioso mesmo, porque ela reconhece isso. Por isso que ela vê os defeitos da descriminalização e legalização, porque a descriminalização ela vai trazer benefícios, não benefícios, mas benefícios a quem consome, mas também ao tráfico, porque não vai ter legislação, não vai ter o Estado não vai poder intervir nessa situação de distribuição, venda e a produção. Então favorece o tráfico criminoso. Agora começaremos a falar sobre a maconha medicinal, que há muito tempo pessoas já usam a maconha para tratamento, para tratar depressão, falta de apetite, Alzheimer, e ultimamente, de umas décadas para cá, começaram a tratar, a utilizar a maconha para doenças ainda mais severas, né? Como câncer, epilepsia. Recentemente no Brasil foi liberado o uso do CBD
que é uma das substâncias da maconha, que estão usando ela medicinalmente para tratamento de epilepsia de crianças, que já é um grande passo que o país dá em direção à regulamentação da maconha, mas ainda é bem restrito, né? Porque só liberaram para crianças e mesmo assim os médicos só podem liberar o uso em último caso, só se o tratamento de epilepsia não der certo, aí em último caso eles receitam o CBD, que é o canabidiol, né? Que é utilizado para o tratamento. E é isso.